Considera que os municípios têm a capacidade de fiscalizar e de coimar os terrenos com faltas de limpeza? Neste momento é um grande drama que as câmaras têm. Na verdade, queríamos ter mais meios para não só fiscalizar, mas também poder exigir que os proprietários dos terrenos os possam limpar. A verdade é que há muitos terrenos que não têm dono. Ou tendo dono, são pessoas que não vivem nas localidades e que, portanto, não têm nenhuma preocupação em relação às suas limpezas. Portanto, às vezes é difícil para nós, primeiro, sabermos quem são os donos dos terrenos, depois notificá-los para fazer essa limpeza e depois o outro problema é nós tomarmos posse e podermos neles atuar sem que saibamos que temos permissão para o fazer. Portanto, há alguma legislação que tem que ser feita no sentido de nós podermos ter maior legitimidade para atuar nestes territórios, sobretudo nestes terrenos que são muito importantes às vezes para fazermos faixas de contenção. Não é possível que depois dos incêndios que tivemos em 17 de outubro e destes incêndios, a gente não tenha aprendido com grandes erros que foram cometidos, precisamente na forma como repensamos a floresta. E por isso é que acreditamos muito que esta força que neste momento os municípios estão a tentar ter junto das entidades do Estado, no sentido de nos darem maior poder para podermos atuar nestes territórios de uma forma concertada. Se assim não fizermos, estamos a perder uma grande oportunidade, depois de todo este incêndio, de podermos melhorar os nossos territórios, nomeadamente com o ordenamento, que é, para mim, exigência sine qua non neste momento. Uma questão que foi levantada por vários juntas de freguesia da região centro foi que, por um lado, os terrenos têm que estar limpos antes daquela que chamamos a época dos incêndios. Porém, nós sabemos que o terreno que estava limpo deixa de o estar, começa a haver novo crescimento de vegetação. Torna-se depois ilegal utilizar as ferramentas de limpeza que permitiriam essa mesma nova limpeza dos terrenos. O município está a par desta situação, que já é anunciado por algumas juntas de freguesia? Assim é. As juntas de freguesia têm dado nota das dificuldades que têm havido no terreno e este ano foi, na verdade, um ano muito atípico porque houve muita chuva. E havendo muita chuva, nós fazíamos intervenção em muitos terrenos e passado um mês, 2 meses, voltávamos a ter problemas de limpeza para fazer. E depois há, como disse bem, há algumas limitações no que diz respeito a algumas ferramentas que nós utilizamos que depois deixam de ter possibilidade de ser usadas para este efeito. E, portanto, há claramente aqui vários organismos, várias entidades que têm que sentar à mesma mesa para nós pensarmos neste ordenamento, nesta capacidade dos municípios têm de poder intervir nos territórios, sobretudo nestes terrenos em que é muito difícil às vezes termos acessos, porque não temos autorização, às vezes são terrenos de herdeiros e temos 4 com quem conseguimos falar e há 2 com quem não se consegue falar. Portanto, há aqui muitas dificuldades e as juntas de freguesia, que são no fundo os nossos grandes obreiros, para este trabalho de proximidade em cada uma das freguesias, em cada um dos locais, às vezes também lhes faltam essas ferramentas, porque não só do ponto de vista da lei não lhes é permitido, como nós também temos dificuldade em ter meios, recursos humanos e financeiros para dar resposta a tudo isto. Hoje foi unânime todos os presidentes de Câmara a dizer que neste momento é muito difícil encontrarmos meios que consigam dar resposta a uma calamidade desta natureza. Portanto, precisamos muito mais de ter meios financeiros e meios humanos para conseguir resolver uma situação destas. Um aumento de meios para facilitar esta questão do ordenamento territorial, que é no fundo, foi algo que saiu da reunião de hoje? Foi claramente uma proposta que fizemos ao secretário-geral do partido, no sentido dele, através da influência também que tem, junto dos membros do governo, e sendo um grande líder da oposição, nós sabemos que o PS é estratégico em todo este trabalho. Já houve muito trabalho que foi feito, nomeadamente no que diz respeito ao cadastro. Os processos de BUPI que estão a ser feitos, que eram essenciais, foi uma medida do Partido Socialista, como os condomínios da aldeia, que também é uma medida muito importante para nós ordenarmos o nosso território. Mas o que nós lhes dissemos, sobretudo, é que neste momento temos que pressionar todas as entidades de Estado, nomeadamente o novo governo, para poder ajudar os autarcas, poder ajudar quem precisa a darmos resposta a isso. Porque sem meios nós não conseguimos lá chegar. E já percebemos que se não formos nós, câmaras,
juntas de freguesia, os nossos oficiais de segurança em cada uma das localidades, se não formos nós a resolver este problema, não é o Estado, através das unidades centrais, que o vai resolver. Porque neste momento nós conseguimos perceber que quando há um incêndio com esta grandeza, estivemos entregues a nós mesmos. Fomos nós e só nós a combater os incêndios. Em relação ao incêndio de Carregal do Sal em particular, e é um pouco do património danificado, o percurso da rota do megalitismo foi danificado. Há algum plano por parte do município para reconstruir esta rota? Então, eu queria dizer-lhe que não foi só a nossa rota do megalitismo. Praticamente todas as rotas que tínhamos, as rotas dos Narcisos, como sabe, nós fazemos parte no nosso concelho temos grande parte dos monumentos que fazem parte da rota do megalitismo, mas para além da rota do megalitismo temos muitos outros que são, neste momento, são completamente destruídos. E grande parte destes projetos tiveram como âncora a CIM de Dom Lafões. Portanto, nós na próxima reunião estamos já a fazer um inventário de todos os danos, de todas as necessidades, no sentido de na próxima reunião da CIM podermos apresentar aquilo que foi uma também calamidade nesta parte dos circuitos históricos, e nestas rotas todas, nas rotas dos Narcisos, de Pinheiro Manso, todas elas foram todas danificadas e, portanto, precisamos muito de apoio. Esperemos que, através da CIM, consigamos ter linhas de apoio para podermos resolver isto. Em relação à CIM, considera que a saúde da cooperação intermunicipal na CIM recomenda-se? Eu gostava de lhe dizer que sim. Em consciência, eu faço parte de uma comunidade que tem que prezar pela coesão territorial, todos temos que dar passos no sentido de nos sentirmos mais unidos, mas temos também momentos em que percebemos que esta união não existe, esta coesão territorial não existe. E, portanto, eu gostava de ter sentido, neste momento em que o incêndio assolou grandemente o meu concelho, que para além de termos uma ministra da Administração Interna que não nos ligou. Gostava de ter tido também, não posso negar, que o presidente da CIM, o presidente da minha comunidade intermunicipal, me tivesse ligado a perguntar como é que estavam os incêndios no meu concelho. Isso não existiu. E por isso é que lhe digo, eu serei uma peça para colaborar naquilo que tem a ver com a coesão territorial e para termos uma CIM mais forte, mais bem coordenada, e honra seja feita ao nosso secretário executivo, que tem vindo a fazer um trabalho muito importante, mas é preciso também que os políticos que dela fazem parte percebam que aquilo que nos une é sempre muito mais importante do que aquilo que nos separa. E não vale a pena dizermos isto da boca para fora, dizer que somos um território coeso, quando depois na prática, nos momentos difíceis, a gente não o sente. E eu tenho que lhe dizer que nestes incêndios, para além do secretário executivo, não tive absolutamente mais ninguém a ligar-me, a preocupar-se com as necessidades dos meios, e por isso acho que era importante que depois destas tragédias, depois destes momentos, possamos sentar-nos todos à mesma mesa, refletir e perceber qual é o caminho que queremos para a região. Se é só para o exterior dizermos que estamos unidos e depois na prática não sentirmos, só nos andamos a enganar a nós mesmos. Central Press.